Ele nasceu em Tanquidarca, Alagoas, em 8 de julho de 1932. É jornalista, escritor e ex-deputado federal por São Paulo, cidade que veio morar aos 8 anos de idade. Foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo por 2 vezes, da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, do Conselho Curador da Casper Líbero e da Fundação Ulisses Guimarães. O programa Memórias do Poder Legislativo recebe hoje Audálio Dantas. Audálio, eu perguntei aqui antes, te chamo de senhor. Saudações. Saudações, mão gelada, mas coração quente. Chamo de senhor, deputado. Você, jornalista. Eu, antes de começar o programa, eu preciso dizer, eu só sou jornalista por sua causa. Obrigado. E por causa do meu pai, 50-50%. O Gerubal Garcia também. Ele deve ter influído mais. Eu acho que os dois. Mas aí eu falei certo, Tanquidarca? Pois é. Eu estava vendo uma coisa rara, é uma das poucas cidades brasileiras que tem um apóstrofo. Tanquidarca, Alagoas. Isso aí dá um ar de importância. Não né? dá? E aí nasceu lá e veio para cá. Tanque da Arca. Da Arca. Isso, é isso. E é um lugar muito bonito. Bonito, mas as oportunidades são menores, né? Bem menores. E a minha família migrou quando eu era pequeno. Eu vim 2 vezes de lá para cá. A primeira eu tinha 5 anos, menos de 5 anos, e depois a única informação que não está correta é que eu cheguei aos 8. Cheguei aos 5, menos um pouco de 5, e depois aos 12. Depois aos 12. Acho que ele tirou uma média, então, né? A informação tirou uma média entre 5 e 12 anos. Também não tem grande importância. Veio 2 vezes. 2 vezes. Por quê? Porque aí entraram problemas próprios das migrações, porque esses deslocamentos mexem com a unidade das famílias. Muito, né? Né? Claro. Em vários momentos isso aí acontece e, em função disso, eu passei mais uma temporada lá e voltei depois definitivamente. Essa é a minha terra hoje. Me corrija se eu estiver errada. Foi ali que nasceu o repórter dentro do Audálio? Foi nesse trajeto vindo? Olha, eu acho que sim, porque essas viagens nessa fase da vida, elas mexem muito com a cabeça de um menino, não é isso? E isso certamente influiu. Eu costumo dizer, eu sou meio biógrafo do Graciliano Ramos, e eu costumo dizer que o escritor Graciliano Ramos nasceu numa circunstância muito especial. No sertão, ele é de Alagoas, mas do sertão de Pernambuco, quando o pai mudou, para onde o pai mudou, e ele pela primeira vez viu a seca e as consequências da seca. Eu acho que foi ali que nasceu, ele tinha na ocasião 5, 6 anos. Nasceu escritor ali. 2 irmãos? Eu tenho 2 irmãos do primeiro casamento. E mais 2 do segundo. Como é que foi a chegada aqui em São Paulo? Os estudos, que parece que tem alguém aqui que é bem inteligente, né? Passou em umas escolas meio difíceis aí, de um jeito... A chegada a São Paulo? Como é que foi isso? A chegada a São Paulo, a mais importante foi a primeira, né? Porque exigiu, naquele tempo, nós não tínhamos praticamente estradas de rodagem, tínhamos trens, mas nem sempre interligados, e a minha vida foi de navio. Foi uma grande descoberta. A descoberta do mar. O mar é uma coisa que quem não viu, quando vê, se deslumbra, não é isso? Verdade. E eu imaginava o mar, porque eu vivia no interior, eu imaginava o mar como se fosse um rio mais largo, e não era. Depois era uma coisa que não tinha fim. Não para, né? Não tem limite. E eu desci em Santos, o navio nos deixou em Santos, e aí veio a parte mais espetacular, que foi a subida da Serra do Mar de trem. De trem. De trem. Maravilhosa. Mesmo porque a gente não imaginava que o trem pudesse subir aquela serra. E não era uma subidinha qualquer, eu mesmo, mas como é que ele sobe, né? E era um sistema fantástico, maravilhoso.
E aí chegou em São Paulo? Hã? E aí chegou em São Paulo? São Paulo. Aqui eu já tinha alguns parentes. A minha família materna, que tem uma tradição de unidade muito grande, de solidariedade e às vezes de maldade também. Mas são os Ferreira Ferro, lá o meu lado materno. E já aqui viviam alguns deles. E aqui eles nos acolheram. Foi bom, não houve grande dificuldade. Não teve grande dificuldade? Não. Quem que veio primeiro? Veio o jornalista primeiro? Em você na profissão? Como é que surgiu essa profissão? Bom, aí ela surgiu porque naturalmente eu tinha tendência já, né? Era um grande leitor. Já lia? Eu sempre fui um bom leitor. Eu já era um bom leitor antes de vir pela segunda vez na escola primária, cuja primeira professora, Dulce Gomes, está viva aos 104 anos. Tá? É mesmo. E eu era o leitor da classe. Tá? Sempre tinha isso, né? Tinha um eleito, né? Ela me destacou para leitor da classe e eu agradeci muito porque isso significava que ela me dava livros para eu ler. Amanhã você vai ler aquele capítulo, aquela coisa, entendeu? E eu descobri muito cedo alguns autores brasileiros a partir do Jorge Amado, Raquel de Queiroz, os nordestinos, né? A minha ligação com o Nordeste sempre foi muito grande, muito importante. E esse gostar de ler me levou, não havia na ocasião, naquela época, a exigência da formação específica, Sim. Né? A primeira faculdade, da qual eu vim a ser depois o presidente do Conselho Curador, que é da Fundação Casper Líbero. Sim. A primeira faculdade é de 1947, não é isso? E aí eu tive uma oportunidade por vias transversas para o jornalismo. Eu queria. E um dia um companheiro meu que era fotógrafo, Luigi Mamprin, um italiano maravilhoso, sábio, culto, foi para a Folha trabalhar na fotografia e deu um jeito, me convidou, fui para lá. Folha da Manhã? Eram 3 edições. Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite. Tá? E aí eu comecei na fotografia, até que... Sabia mexer com máquina? Hã? Sabia mexer com fotografia? Olha, aprendi com... Aprendeu com um grande mestre. E até então não tinha... Aí um dia eu disse, eu quero escrever os meus textos. E era tudo aberto, né? Quantos anos o jornal você era tinha? Uma escola. Hã? Quantos anos você tinha na época? Eu tinha, acho que era de 32, 22 anos. 22 anos. Aí me deram essa... A redação era uma escola. As redações antigas eram uma escola. E alguns professores maravilhosos eu tive. O último deles... Não o último, um dos últimos faleceu recentemente, que era o Mário Mazei Guimarães. Era o editor da Folha da Manhã. E depois que ele leu meus primeiros textos, um dia ele me testou. Aí é 6x, é como fez um teste, me mandou, isso em 1955, 56, ver as consequências da eletrificação, da chegada da energia elétrica no Nordeste, no sertão nordestino. Estava começando a funcionar a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Eu fui meio assustado, porque era um tema econômico, eu preferia outras coisas, eu sempre tive tendência... Qual era a área que você preferia como jornalista? Qual era a área? A minha tendência foi mais a literatura, a reportagem elaborada, aquela coisa. E eu fiz a encomenda, entreguei a encomenda, que era o assunto energia elétrica,
E, por minha conta, eu fiz mais umas 10 reportagens. Não aguenta. E aí, então, fui mais eu nessa coisa. E aí, de repente, eu era considerado um texto excelente. Comigo começou o Zé Hamilton Ribeiro, por exemplo. Zé Hamilton Ribeiro. Que foi a primeira redação dele, do Zé Hamilton Ribeiro. E outras figuras que muitos já vinham da universidade. Como era o seu texto? Como que era a gente sabe que todo jornalista tem um DNA, né? Uma assinatura quando escreve. Né? O meu texto é o que se chama hoje, eu tenho divergências sobre essa designação, mas chama hoje jornalismo literário. Era um texto mais elaborado, uma reportagem mais aprofundada e mais em cima de histórias sociais. A minha vocação eram os problemas sociais e fiz várias matérias sobre problemas sociais. Sobre programas sociais. Eu tenho aqui uma passagem dizendo, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, isso ainda jovem. Eu fui presidente do Sindicato dos Jornalistas em 1975. Ah, já foi um tempo depois, já estava jornalista há muito tempo. Sim, não, aí acabou a minha carreira, eu costumo dizer, acabou a minha carreira de repórter, não de jornalista, porque eu deixei a redação, a vida, a política me carregou. Foi bom? Eu acho que foi, não me arrependo, mas me arrependo muito de não ter continuado a ser aquele repórter que eu queria. É mesmo? Aquele de bolar um assunto, viajar, seguir os caminhos, descobrir as coisas. O que mudou? Que não poderia continuar sendo paralelamente? Não dava, principalmente o sindicato jornalista eu peguei numa fase convulsionada. Né? Isso era ali que eu ia chegar, que não foi qualquer época, né? Então, apesar de eu querer continuar na redação, mas não dava. Mas eu ia à redação, era da Editora Abril, era da revista Realidade, eu ia à redação toda semana, quando podia fazer uma matéria, mas era difícil. Aliás, eu tenho uma lista aqui, trabalhou na Quatro Rodas, foi correspondente de guerra. Eu vou chegar já no Sindicato dos Jornalistas e vamos chegar nos anos 70 aí, enfim, na ditadura, mas só para pegar um pouquinho mais de jornalista. Quatro Rodas e correspondente de guerra, você fazia mais turismo. Não, de repente... Pois eu fui para Quatro Rodas saindo da revista que foi a mais importante da época no Brasil, que era a revista O Cruzeiro. O Cruzeiro. E aí fui para Quatro Rodas em 1966, com o coração apertado, porque eu fui ser editor de turismo. Digo, turismo? Mas eu fiz algumas viagens que eu terminei gostando, porque ele fazia aqueles roteiros. Um deles foi para o México por terra, tá? Foi para o México por terra? Por terra, de automóvel, para fazer um roteiro, tá? E aí é que eu encontrei uma guerra no meio do caminho, que era a guerra Honduras-El Salvador, a guerra do futebol chamada. E aí eu passei a cobrir a guerra para a revista Veja, tá? Porque é assim que as oportunidades acontecem mesmo. Às vezes você está no local, na hora e... Não, eu estava com um fotógrafo maravilhoso, chama Oswaldo Maricato, que teve uma ideia desse, vamos, não tinha jeito, ia fazer o quê? Deixar a guerra acontecer, a gente não fazer nada? Continuar na matéria de turismo? Não dá, né? Não dá pra... Aí botamos uma bandeira brasileira na antena, era um Galaxy. Galaxy? Um Galaxy. Botamos uma bandeira brasileira na antena, na frente, que era na frente, no capô, e vamos embora, né? E fomos. Foi importante. E a família, Audálio? Hã? E a família? Bom, esse foi um problema. Outro dia eu estava dizendo para o meu filho, o Zé Dantas... O Zé Dantas, nosso parceiro aqui, que trabalhou muitos anos que aqui com a ele foi uma das pessoas mais prejudicadas com isso, porque eu parava muito pouco em casa. A minha vocação era viajar. É do jornalista, acho que um pouco, né? O jornalista está sempre... Não, em tudo. E quem Mas se acho que ele gostou, né? Hã? Acho que ele gostou, né? Assim, eu tenho a impressão. O exemplo do pai, porque ele seguiu um pouquinho a carreira, né?
Mas foi assim, esse correspondente de guerra foi. Mas depois eu terminei sendo o redator-chefe da Quatro Rodas. Da Quatro Rodas. É. E eu gosto de repetir que eu, até hoje, eu não sei o que é uma bronzina, não sei. Não tenho ideia do que seja uma bronzina, virabrequim. Carburador, como é que mexe, como é que carburador regula. Acabou. Acabou a borboletinha do carburador, como acabou, é que regula. isso acabou. Mas havia na redação um sujeito maravilhoso, chamava Expedito Marazzi, que era o repórter especial de técnica automobilística, né? E ele sabia tudo. Eu digo, então não preciso saber, né? Aliás, jornalista não precisa saber tudo. Jornalista precisa se informar sobre o assunto para saber perguntar. É isso. É isso que você está fazendo. Você resumiu. Claro. Você resumiu. Eu acho que por isso o sujeito que deve fazer jornalismo é aquele que foi vocacionado, se formou para isso, porque a função dele é pegar a informação e transmitir a informação. E o engenheiro não sabe transmitir, o médico não sabe transmitir. É isso, a diferença é essa. A diferença é essa. Vamos dar uma pausa para uma aguinha? Vamos lá, é ótimo. Mas assim, não sai daí não, quem estiver assistindo ao nosso programa, porque daqui a pouco tem Vladimir Herzog, tem Brasília e tem Lula. Vamos falar de tudo isso um pouquinho aqui no programa. O programa Memórias do Poder Legislativo faz uma pequena pausa, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Ministros, governadores, senadores, prefeitos, deputados, empresários, jornalistas. Não há neste país quem com mais de 40 anos de idade não tenha ouvido falar ou guarde com carinho a figura de Audálio Dantas. Poxa, que bom. Exagerei? Não. Eu acho que sim, eu acho que eu fiz algum barulho por aí. Fez algum barulho por aí. Eu tinha terminado o último bloco ali, falando que a gente ia contar de Vladimir Herzog, ia falar de Brasília, ia falar também, enfim, até de Lula, né? Uma perguntinha que eu acabei não fazendo no último bloco ali, eu preciso só para complementar. Você é a favor do registro de jornalista? Sou da exigência do exigência do registro. Sim, por várias razões. Apesar de eu não ter a formação específica de jornalista. Eu fui clássica. Fui para a redação, diploma, como eu disse no início. Mas acho que a exigência da formação tem 2 pontos fundamentais. O primeiro é que o jornalista se aparelha, a universidade oferece condições dele saber do mundo, dele conhecer as coisas, dele ter conhecimento, principalmente do ponto de vista humanista, que para o jornalista é fundamental. E depois é o seguinte, o sujeito se prepara especificamente para aquela função, ele tem condições de fazer melhor do que quem não se preparou, não é isso? E segundo, é essencial para a organização da categoria do jornalista. Essa organização é aquela que, pelo menos, deveria ser responsável pela ética no cumprimento da função do jornalista e pela defesa dos interesses do trabalhador jornalista. Se ele não se organiza em torno de instituições, sindicato, federação, etc., ele não tem como exigir os seus direitos. Não tem como ser ouvido, né? É por isso que as grandes empresas, sem exceção, são contra o registro de jornalista, tá? É isso. Complicado, delicado isso daí, né? Bom, vamos falar de Vladimir Herzog, daí falando de sindicato de jornalistas. Certo. Você o conheceu no sindicato?
Já. A gente já está nos anos 60? 70. 75. Eu conheceu lá. Eu fui para... Antes disso eu conheci o Vlado, ele trabalhava na revista Visão, e uma temporada em que ele foi editor na TV Cultura, antes da fase final. Me entrevistou algumas vezes, era uma pessoa voltada para os assuntos culturais, com grande interesse. E do Sindicato Jornalista, primeiro eu preciso dizer que eu assumi o Sindicato de Jornalistas contra a minha vontade. Ah, é? É, porque, mas eu posso dizer que eu sou se eu sou líder de alguma coisa, são as pessoas que me fazem, não sou eu que me faço, entendeu? Entendi. Nas redações nasceu um movimento chamado Movimento de Fortalecimento do Sindicato, querendo renovar o sindicato, que há 10 anos, desde o golpe militar de 64, não admitia discussão da palavra política. Isso era um absurdo total. Não dizia nada sobre a censura, dizia que sindicato era para exigir condições de trabalho, salário, etc. e tal. E as pessoas nas redações, muita gente, não todos, acharam que era o momento de mudar. E fizeram esse movimento e um dia foram me buscar, né? Disseram, esse cara aí, porque esse cara pelo menos diziam, era um bom profissional, era um profissional com nome limpo e conhecido, etc. e tal. Eu digo, bom, e eu? E a minha profissão de repórter? O que é que vai acontecer? Porque eu tinha a ideia o seguinte, se eu fosse para o sindicato, era uma certeza, eu iria fazer política no sindicato. Né? Isso você sabia? Eu sabia porque eu já participava de movimentos de resistência à ditadura. E o sindicato, eu só vou para o sindicato se eu tiver oportunidade de enfrentar, né? De enfrentar essa coisa, lutar contra a censura, por exemplo. Como fazer jornalismo na época de censura? Pois é. Como faz isso? Na revista Realidade, onde eu estava naquela época, algumas matérias caíam na própria redação antes de chegar. Não tinha censor na redação, mas na redação caía porque, imagine, se ele publicar essa matéria, eles vão intervir na empresa. Coisa desse tipo. Fecha a empresa, né? Então, isso era uma situação insuportável para mim. E conheceu o Vladimir? Então, o Vladimir, ele era muito amigo do Fernando Pacheco Jordão, grande jornalista, tinha sido diretor da TV Cultura, trabalharam juntos na BBC de Londres, grandes amigos. E ele ia visitar o Fernando de vez em quando, e aí a gente tinha um papo, etc. Tal. Mas havia uma conturbação política muito grande, porque daquela fase, no segundo semestre de 75, havia um embate dentro da ditadura. Havia o grupo que defendia uma abertura política e os que se opunham a uma abertura política. E esse embate atingiu várias categorias profissionais e chegou aos jornalistas em outubro de 75. Naquele ano, Vladimir Herzog, que na época era diretor de jornalismo da TV Cultura, militante do Partido Comunista Brasileiro, foi convidado a depor no Departamento de Operações Internas do 2º Exército, do DOI-CODE, onde apresentou-se espontaneamente, após uma sessão de torturas, que escapou ao controle dos repressores, acabou morto e apresentado à sociedade como suicida. Bom, como atingiu você essa notícia? Primeiro, eu acho que ele não foi convidado. Foi um grupo de militares foi à TV Cultura para prendê-lo no dia 24 de outubro, às 9 horas da noite, mais ou menos. E houve um movimento da redação muito, muito importante, dizendo... Ele sabe, ele trabalha aqui, ele tem endereço, por que o senhor precisa levá-lo agora? Deixa, ele se apresenta amanhã, e ele disse, eu me apresento amanhã,
e se apresentou. No mesmo dia, na tarde do mesmo dia, ele estava morto sob tortura. E essa morte foi dada como suicídio. E a história importante aí é que o Sindicato dos Jornalistas, eu reivindico sempre, muita gente diz que é a sociedade veio depois. O Sindicato dos Jornalistas não aceitou a versão do suicídio. Primeiro porque a gente sabia o que acontecia lá, porque outros jornalistas presos, porque o Vlado foi o 12º, outros que foram presos e uns poucos foram libertados, contaram o que estava acontecendo lá dentro. E a gente sabia e por isso não aceitou, quando eu digo a gente, é a diretoria do sindicato, não aceitou a versão do suicídio e denunciou no dia seguinte. Denunciou e convidou para o sepultamento. Pela primeira vez, uma das vítimas da ditadura militar não foi sepultada em silêncio, porque eram entregues em caixões lacrados e com a ordem para não dizer nada. E nós dissemos, e convidamos para o enterro, foram quase 1000 pessoas nesse enterro. Eu tenho aqui uma outra informação, Audálio. Muita gente que testemunhou ou que se debruçou sobre os fatos daqueles dias tenebrosos corrobora a tese de que o ato ecumênico organizado pelo Sindicato dos Jornalistas na Catedral da Sé, no dia 31 de outubro de 1975, deu início às campanhas e passeatas que exigiram eleições diretas para presidente. Eu não tenho dúvida. Muita gente, inclusive, se a gente for ampliar essa conversa, vou dizer, o PT, que surgiu com uma mensagem de esquerda muito forte, nos anos 80, nunca aceitou essa coisa. Mas, na verdade, o PT, as greves dos metalúrgicos, tudo isso foram consequências do caso Herzog. Porque foi aí que muita gente disse, ué, e acontece isso? É assim, entendeu? Foi isso. Mas há um dado importante aí. Ele não era propriamente um militante do Partido Comunista. Tem uma história muito interessante, que inclusive está no meu livro, As Duas Guerras do Vlado Herzog, é que ele era uma pessoa que queria exercer o seu papel de cidadão. E esse exercer papel de cidadão exigia que ele se manifestasse. E ele não podia se manifestar, não podia ter atividades, etc. Então, um dia ele chegou em casa e disse para Clarice, a mulher dele, olha, entrei para o Partido Comunista. Disse, como? Sim, porque eu sou judeu, não posso, só há 2 instituições no Brasil, nesse momento, que tem condições da gente discutir as coisas, etc. A Igreja Católica e o Partido Comunista. Como eu sou judeu, não posso ir para a Igreja Católica, eu fui para o Partido Comunista. Mas ele não foi um militante. Ele não teve atividades assim, sabe, de sair, doutrinação, marchar, esse tipo de coisa, nada disso. Mas ele tentava discutir as ideias dele. É isso. Eu estou encantada aqui. Estou telespectadora total, que deixei de apresentar a mídia aqui para ficar com esse encantamento que tantas pessoas falam. Era natural, então, que você fosse para a política? Era, mas deixa eu falar do ato ecumênico. Ecumênico, lá na Igreja da Sé. O ato mais importante foi efetivamente esse. Quem fez esse trabalho aí de pesquisa fez muito bem, porque foi o momento de conjunção de almas, de espíritos, né? de pessoas que muitas estavam em silêncio e disseram que não era mais possível estar em silêncio. Mas o importante foi a denúncia primeiro, o fato ficar conhecido. E o fato ficar conhecido é que levou a Catedral da Sé do dia 31 de outubro 8.000 pessoas. Apesar do cerco que foi feito nesta cidade. Esse cerco exigiu a montagem de mais de 80 barreiras policiais. Não, desculpe, mais de 300 barreiras. Eram barreiras nas principais vias de acesso ao centro
para evitar que fosse uma multidão para a Praça da Sé. Naquele dia eu fiquei indignado com isso, porque podiam estar lá 150 mil, 200 mil pessoas. Mas hoje, eu vendo à distância, eu acho que foi eles mesmos propiciaram, porque havia grupos dos porões aqui do 2º Exército que diziam que iam dar um banho de sangue na Praça da Sé, né? Se houvesse qualquer um grito a mais na Praça da Sé. E indo 8 mil pessoas, já foi muito, porque a catedral não coube, mais da metade ficou na praça. Felizmente, seguindo a orientação do sindicato e do Dom Paulo Evaristo Arnes, de não exacerbar as manifestações, passeata, porque seria efetivamente dar o pretexto para uma... E a manifestação se deu num silêncio maravilhoso, respeitoso, que o Hélio Gaspari, que eu divirjo em algumas coisas, né, disse uma coisa muito importante num dos livros da série dele, que ali se deu uma lição de civilidade que a ditadura não esperava, a ditadura não tinha. E essa lição de civilidade teve, inclusive, como um dos seus componentes, uma figura maravilhosa que chamava Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara estava lá, não disse uma palavra. Quem disse as palavras todas foram o cardeal, o rabino Sobel, o homem de grande valor, e o pastor Jaime Wright. E o Dom Helder, no final da cerimônia, muito emocionante, eu perguntei para ele na sacristia: Dom Helder, o senhor não quis falar nada? Ele disse: meu filho, há momentos em que o silêncio fala muito mais alto do que qualquer discurso. Eu fiquei emocionado naquele momento. E o Dom Paulo disse outra coisa bonita, que o povo saiu da praça pelas ruas que desembocam na praça como as águas limpas dos riachos. Olha, foi um momento histórico da maior importância, esse culto ecumênico. E tem uma história no meio. Eu acho que não vai dar tempo de contar. Mas o juiz Márcio José de Moraes, recentemente aposentado como desembargador da Justiça Federal em São Paulo, foi pela primeira vez, ele tinha recém se formado advogado em Direito, melhor dizendo, na Faculdade do Largo São Francisco. E pela primeira vez ele participou de uma manifestação política, uma manifestação pública como aquele culto ecumênico, que era uma manifestação política também, claro. Mas ele não teve coragem de chegar perto da entrada da catedral, quando tinha uma multidão, ficou no fundo da praça, numa pastelaria. Ele me deu essa entrevista, ele me falou sobre isso. Porque se a polícia chegasse, ele diria que estava comendo um pastel, não tinha nada com aquilo. Mas depois ele se autoanalisou e disse: olha, eu tenho que tomar uma atitude. Ele foi juiz substituto na Justiça Federal, pegou a ação da família Herzog contra a União, deu a sentença contra a União, contra prisão ilegal, nesses termos, prisão ilegal, tortura e morte de jornalista Vladimir Herzog. Esse homem que não teve coragem naquele dia. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Foi ele que deu essa sentença que condenou a União pelo assassinato do Herzog. Ele não usava a palavra, usava a morte, tá? Mas tem outras histórias que não dá para a gente contar. Mas o que dá a gente conta aqui. Tá bom. Mais um copinho d'água? Mais um copinho d'água, a gente vai para o intervalo de novo e daqui a pouquinho nós voltamos aqui para continuar com essas histórias, que tem mais histórias por aí, acredite. O programa Memórias do Poder Legislativo volta já já, não sai daí.
programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, está de volta e hoje recebendo Audálio Dantas. Onde chega Audálio é recebido com admiração e carinho. Eu tinha até lido uma frase aqui antes, aliás, na nossa redação, aqui você passando pelos corredores. Que bom. A moçada, a juventude ali, as nossas meninas que trabalham ali, todo mundo... Fiquei feliz. E, na verdade, nós ficamos. Eu estava lendo aqui um trecho, deixa eu ver se eu acho aqui esse trecho nos meus arquivos aqui. Em vez de Audálio, esse nome peculiar deveria se chamar Coragem Dantas. Louco. Essa frase é de Carlos Marques. Jornalista. Tá correto? Hã? Tá correto? Coragem Dantas? Às vezes as pessoas... Outro dia eu fui entrevistado no Roda Viva, da TV Cultura. E me perguntaram se eu não tive medo naqueles dias terríveis de 75. Eu disse, claro que tive medo. Mas o importante quando você está em determinado sentido de vida é que você combata o medo, que não deixe o medo lhe paralisar. Foi isso. Então, eu não sou mais corajoso do que ninguém. Não? Sabe? Não. Eu apenas não deixei que o medo tomasse conta de mim. Importante frase. Importante frase. Mas medo eu senti, claro. É o medo que nos faz vivo, né? Claro. É o medo que nos deixa vivo. Aí eu falei que chegou até Brasília e chegou até Lula. Deixa o Lula ali depois, mas vamos falar de Brasília. Audálio Dantas foi deputado federal. Era natural que depois de tudo isso que aconteceu com Vladimir Herzog, com esse ato ecumênico, com toda essa movimentação no sindicato, à frente do sindicato, era natural que fosse para a política? Era natural, tanto que eu resisti até quanto pude, porque eu me perguntava se eu seria mais útil no exercício de um cargo político ou como jornalista. Ainda hoje eu tenho um pouco de dúvida. Mas, ao mesmo tempo, naquela circunstância, o país vivia sob um regime ditatorial que atrasava esse país. Aliás, nós estamos a caminho de acontecer coisa parecida. Não uma ditadura. Mas eu achei que, como jornalista, eu podia dar um bom combate também no exercício do cargo de deputado federal. Nem chegou a pensar em vereador, deputado estadual? Não, porque inclusive era um movimento, aquilo que eu disse, as pessoas me carregavam no colo. Aí as pessoas me levaram para essa coisa. E tanto é isso, eu digo com o maior orgulho, a minha campanha de deputado federal não me levou um tostão mesmo porque eu não tinha. E segundo, o dinheiro que entrou foi o dinheiro mais limpo. Hoje se discute muito essa questão. Foi o dinheiro limpíssimo, porque ou era dos colegas, né, que pingavam ali o que podiam, ou de gestos como o da cantora Elis Regina, minha amiga, que ofereceu o maior dinheiro que entrou na minha campanha. Não precisava lavagem porque era público, conhecido. Mais que público, claro. Era famoso. O dinheiro que entrou para a estreia de um show dela que chamava Transversal do Tempo. Ele deu inteirinho para a minha campanha. Foi o maior valor, não me lembro qual foi. Mas na época eu acho que era coisa de 90 mil cruzeiros, não sei mais, ainda não era real, era cruzeiro. Então, eu tive votos em 435 municípios de São Paulo. Eu nunca tinha ido nem em 10 desses municípios. Por quê? Foi pura... Não tinha comitê, só tinha um comitê. Só tinha o carro, o meu próprio carro e o dos companheiros, carros particulares da campanha. Qual era o partido? Era o MDB. Era o velho MDB, digno velho MDB. Então, quando veio em 82 a campanha para a reeleição, eu tive 59 mil votos. Naquela campanha. 59. Era muito voto na época. Mas depois o MDB cresceu muito, virou PMDB, essa coisa que está aí hoje. E
Aí já a legenda já foi buscar o Freitas Nobre, nosso colega jornalista, que foi líder do MDB e do PMDB. Eu fui vice-líder dele da Câmara dos Deputados, com muito orgulho, com muita honra. Ele dizia o seguinte, eu dizia, ô Freitas, está mudando muito o nosso partido. Parecia aqueles coronéis nordestinos entrando, aventureiros de várias espécies, né? Ele disse, é como a imagem dele é perfeita, é como uma grande enchente que vai levando tudo, leva tronco de árvore, cachorro morto, cavalo morto, boi, leva tudo. E o PMDB estava indo para esse caminho. Acabou indo para esse caminho. 59 mil votos, Audálio Dantas. Na segunda eleição eu tive, aí já havia vários partidos, a coisa era para ter, foi menos nominalmente, deu 53 mil. Mesmo assim. Mas era mais porque a divisão dos partidos. O PT elegeu com 20 e poucos mil. 20 e poucos mil. Eu tenho informação aqui que você foi um dos mais dignos e trabalhadores deputados que Brasília teve. Bom, houve várias pesquisas. O que você foi fazer lá? Bom, eu fui combater a ditadura. Declaradamente. Aliás, eu fui a uma base que me deu muito voto, que era da minha ex-mulher, a Marta, em Mococa, onde eu tive, eu acho que uns 5, 6 mil votos naquela eleição. E aí me receberam na Câmara Municipal e um sujeito perguntou, mas, ô deputado, o que é que o senhor fez por Mococa? Eu disse, nada. E não tinha mesmo feito, porque a visão é essa, hoje é mais, é um absurdo que seja assim. Fez por verba para isso, verba para aquilo, e desses verba para lá e verba para cá, sabe como é que é, né? Porque eu fui lá com essa missão de combater a ditadura militar. E a ditadura militar foi a minha razão... A bandeira. A minha bandeira, não a minha bandeira, foi a minha razão de luta, tá? A censura, contra a tortura, contra a violência, enfim, todo. Conseguiu fazer alguma coisa? Consegui, não me arrependo, não. Uma coisa é a ideia, né? Outra coisa é a prática e ali dentro e no país que estava. Não, né? mas eu acho que valeu na medida em que muita gente, como aquele cidadão de Mococa, deve ter entendido isso. Isso teve importância na prática política. Espero que hoje as coisas se deem da mesma maneira. Não, e também apresenta, por exemplo, eu tenho várias emendas aprovadas na lei de anistia. Então, tudo isso tem significação, né? Teve um porquê da ida até lá. Sim. Mas tudo no sentido de defesa de princípios democráticos. E enquanto toda essa história está sendo contada aqui, você continuava escrevendo livros, ou foi depois? Não, nessa época eu não escrevia livro. Não dava tempo. Não dava tempo. Livro, hoje, inclusive, é um achego financeiro, porque eu continuo trabalhando. Eu não tenho um trabalho aposentado? Fixo. Hã? Aposentado? Estou aposentado, mas continuo porque o dinheiro de aposentadoria não dá. Na Câmara dos Deputados eu tinha direito a uma aposentadoria proporcional ao tempo. Não fui buscar, um pouco por relaxamento também, né? Tá. Mas os livros vêm para dar uma... Então os livros ajuda. Dão sempre uma ajudinha. Em todos os sentidos, inclusive para nós, aqui para suas escritas. Quantos livros, Audálio? São 12 livros. 12 livros? Desses 4 são livros infantos juvenis. Ninguém pensa, ninguém imagina, né? Um jornalista. São 4 livros infantos juvenis, a história de artistas e escritores. O primeiro, o único que não está aí, é o Graciliano Ramos. A infância de Graciliano Ramos. Depois escrevi a infância do Ziraldo, que está aí. A infância da Ruth Rocha, que está aí. E a infância do Maurício de Souza, que está aí. Todos eles foram jornalistas. São. O Ziraldo é jornalista, verdade. A Ruth Rocha é jornalista, o Maurício de Souza é jornalista. Onde entra a história do menino Lula?
Bom, a história do menino Lula... Que ainda era presidente... Da República, quando eu escrevi. Quando você escreveu. Bom, aí entrou o jornalista. Eu achei que... Eu nunca fui do PT. Muita gente pensa. Aliás, não fui reeleito porque não fui para o PT. Muita gente tentou me levar. Não fui para o PT. Nada contra o PT, mas não fui. Não fui. Não acreditei. Acho que eles começaram se considerando como o princípio da história. Eu acho que isso é uma pretensão muito grande. A história veio de muito longe, principalmente a história dos trabalhadores, as lutas dos trabalhadores, entendeu? Bom, Mas não deixou de escrever sobre o Lula. Mas o Lula era uma figura fora fora digamos, dos padrões, né? Para chegar. Então eu escrevi a história da infância dele com muito sentido humano. O livro é isso, é um livro que pega a história de um menino sertanejo. Você o conhecia já? Sim, já conhecia, tá? Porque ele inclusive apoiou a minha candidatura. Ainda não existia o PT. Ele apoiou a minha candidatura, o Dom Paulo Evaristo, foi uma coisa muito bonita, né? E escreveu um livro sobre ele, sobre a infância aí dele. Esse livro, ele, quando eu falei, ele aceitou, mas ficou uns 3 anos para dar entrevista. Porque eu não ia escrever se não entrevistasse. Porque o que estava escrito não me interessava, né? Entrevistei, ele, presidente da República, e descobri ali muitas coisas do ser humano, naquela entrevista que fiz com ele. Pode contar algumas? Bom, posso. Por exemplo, o pai dele foi um déspota. Foi muito ruim, porque a família, abandonou a família, com um monte de filho, aquela coisa toda, e tratava muito mal os filhos e a própria mulher. E um dia ele obrigava, o irmão dele, o Frei Chico, que está aí, para ir acompanhar caçadas, que eles moravam aqui em Guarujá, no outro lado, da Ipanema, um nome assim, um bairro. E eles iam caçar no pé da serra, daqueles rios. E um dia, o pai que não dava uma palavra, às vezes, para os filhos. Mas um dia ele chegou e o Lula tinha se machucado com um facão limpando o mato, porque tinha muita cobra em volta da cabana onde eles estavam. E ele pegou o filho nos braços e levou, botou numa canoa e saiu aflito e levou para o primeiro pronto-socorro. E aí, pela primeira vez, ele viu um gesto de amor do pai. Tem histórias como essa. Quantas histórias. Um best-seller aí, um dos livros mais vendidos, né, que a gente tem aí nesse hall. Vem mais livro pela frente? Vem. A gente pode esperar, tem algum saindo aí do forno? O meu próximo livro vai ser outro infanto juvenil, que vai chamar O Menino Zumbi. O Menino Zumbi. O Menino Zumbi. O zumbi dos Palmares. Não é aquele zumbi. Não é o zumbi da molecada de hoje, né? Da molecada de hoje. Audálio, o nosso programa chegou ao fim. Que coisa, hein? Eu é que digo. Que coisa. Muito obrigada pela sua presença, pela sua riqueza de informações e a sua contribuição aqui para mim e para... Primeiro, eu acho que isso é um serviço público, né? Uma entrevista, isso que você está fazendo é um serviço público, né? Então, com muito prazer, eu fiquei muito feliz. Nós também, que acredite nisso, nós também. Bom, eu agradeço aqui a presença e, claro, a rica participação de Audálio Dantas no nosso programa. E eu vou pedir licença ao jornalista Juca Kfouri para usar as palavras dele. Abre aspas. Onde e quando se fizer uma homenagem a Audálio Dantas, sempre uma voz haverá de dizer em alto e bom som: ele conduziu os jornalistas que estavam de joelhos a caminhar eretos novamente. Fecha aspas. O programa Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!